Era um Brahma, dia. huh? I'm sorry. Can continue, please. Are you So, hearing me, Mataji? so he said, well, that's really bad. It's going to be bad for the business. We really need you to finish this by such and such date because he wanted to bring it to Srila Prabhupada for Rath Yatra. He was in Ok, Japan. ok. Ela disse que foi um dia muito especial quando essas cópias chegaram, porque foi num Hatha Yatra. Brahmananda, que era um dos primeiros devotos, no Japão, foi ao Japão para conseguir fazer essas cópias, e lá estava acontecendo alguma questão que ele teve que falar: olha, a gente precisa imprimir logo essas cópias, porque eu preciso levar para Srila Prabhupada. Can So continue. Daya was the printer. Daya Nippon is a Japanese printing company. And they said it's impossible. There's no way we can do it. So Brahmananda was getting on the airplane. He was boarding the airplane for America without the books. Era uma empresa japonesa que iria imprimir os livros, e eles disseram que seria praticamente impossível, que eles não iam conseguir imprimir. Então, Brahmananda estava voltando, né? Ele estava embarcando no avião sem os livros. And then a big limousine came driving out to the airplane. E aí, uma limusine chegou. I'm sorry, Mataji. A limousine approached the plane. Yes. In those days, we didn't have all this crazy security stuff. In Ok, those days, you could actually walk out to an airplane or drive out to an airplane. And so ok. they're a very big company, very prestigious, big shipping, big printing company. So they were driving a limousine out to the airplane just as Brahmananda is getting on. And the three gentlemen get out in their suits and they're doing like this. And they give him one box of Krishna books, only 20 of them, but one box to take to Prabhupada. It's a nice story. It's a nice story. Então, Brahmananda estava embarcando sem os livros quando uma limusine se aproximou do avião. E aí eu perguntei, mas como assim uma limusine se aproximando do avião? E aí a Mataji explicou que nessa época era comum as pessoas dirigirem até os aeroportos, não é como é hoje, nos dias de hoje. Então, chegando lá, três pessoas embarcaram, fizeram assim, né? E entregaram uma caixa para Brahmananda com 20 cópias dos de Krishna Book. Então é uma edição muito especial. So Brahmananda had one small box. Well, it wasn't that small, but one box, only 20 books, 20 sets, excuse me. It was a two volume set. And he had only that to take to America. Então Brahmananda estava com uma caixa. Dentro dessa caixa, na verdade, não eram 20 volumes, eram 20 kits, né? Com 2 livros cada. E ele estava com essa caixa com 20 volumes para levar de volta para os Estados Unidos. And he arrived in San Francisco on the day of Rath Yatra in San Francisco and brought the box of books to Prabhupada. Então ele chegou em São Francisco no dia do Hatha Yatra e levou essa caixa de livros a Srila Prabhupada. But there was only 19 sets in the box. Mas na caixa tinha apenas 19 kits. Ou So seja, Prabhupada asked him, well, what happened to the other one? então o Prabhupada perguntou o que aconteceu com o outro, né? Porque eram 20. Brahmananda said, I sold it to a man on the plane who was so interested because he saw the printers drive out to the plane and he was interested. So Prabhupada was very happy. Oh, very good. You sold the set already. E Brahmananda explicou que só haviam 19 cópias porque essa que estava faltando ele vendeu para uma pessoa que estava no avião, porque essa pessoa viu a limusine chegando, ficou interessada e já quis o livro. Então, o Brahmananda já vendeu. E Srila Prabhupada ficou muito feliz. Ele falou: Ah, é muito bom, você já vendeu o livro vindo para cá. I don't know what
is a very big set, very big book, about like this big, you know. Uh, they have reprinted it as a classic. It's kind of like you might say a classic. So if you ever get a chance, you should get that Krishna book. It's very nice. Of course, it's in English, but the pictures are all the original pictures that Prabhupada loved, and they're all original text that from the very beginning. There hasn't been any editing or changes to it, and it's a kind of a silvered colored book. I don't know what they look like nowadays because they've changed a lot of the pictures, but I think that you can get the original Krishna book. It's like a reprint of like a classic, you know, a reprint of the original. Então eram sets muito grandes, né? Conjuntos muito grandes. São as cópias originais, com todas as fotos originais e a edição original. A Mataji mencionou que hoje em dia ainda é possível comprar, parece que tem uma capa, pelo que eu entendi, prata, e que seria ideal realmente buscar essas cópias com os textos originais, em que pese estejam em inglês. I'll see. I have a friend who knows the website where they that you can get them. I think they have them in Australia or something like that. So I could give you that information if you want to order an original one, because all their paintings are the original paintings that Prabhupada designed. It's quite nice. So today, Sim. what book are you reading? Let me just translate the first part, and I will ask the Mataji. I Thank you. forget the translating part. It's not a problem. Mataji, em pedaço disse que ela tem um site em que é possível, né, por meio do qual é possível fazer a encomenda dos livros, dos Krishna Books originais. Parece que, que tem essas cópias na Austrália e que ela vai ver direitinho e vai passar as informações para nós depois. E ela ressaltou que é bem interessante de ter essa cópia porque tem todas as pinturas originais, né, no livro. We're ready. We can start. Let me just ask Mataji what book we are reading. Aradhana, a gente está lendo Krishna Book, é isso? Isso, semanalmente sim. Aí hoje, aproveitando que a Mataji também está lançando um livro e que a gente está lendo um livro de Prabhupada, se ela puder falar, né? Como que a gente pode fazer mais esse link para ler esses passatempos, mas também lembrar de Prabhupada, lembrar e ter essa conexão de agradecimento, de estar com ele, né? E falar um pouco do livro Tá. dela, não sei se todo mundo tem, como pode adquirir também. Tá bom. Oh, that's So not Prabhupada's book. That's my book. yes, so they are reading Krishna book today, and considering is a Srila Prabhupada's book, Mataji asked two questions. First one, if your Grace could share with us the best way that we can read those pastimes explained by Srila Prabhupada, so we can have a better understanding of the mood. What is the best mood that we can use to read those pastimes and those explanations, those purports of Srila Prabhupada? And also she said that if you want to, you can share with us and talk about also your Grace's book. We all would like to hear it very much about it. So basically, Your Grace can choose if you want to talk about Krishna book, the mood we can read, or if you want to talk about your book and other things. Well, I'm not sure what you want. I think I need some help over here. I think we have, do we have two now? Two? Two, oh, I don't know how to do that. We have an iPad and a computer, and Kanapika Okay. so it wasn't working. I had to download the Zoom thing, or she had to download it. So Okay.
I'm not sure what they, I thought maybe if you came in the meetings, it would help a little bit. Yes. So she's coming in. Kandárpika vai ajudar compartilhando aqui, fazendo algum ajuste Right here, técnico. but trying to make my iPad open. I'm using her computer. Ok. A Matadi está usando dois aparelhos ao mesmo tempo, então ela está precisando da ajuda da Kandárpika para abrir o iPad para ela conseguir identificar sobre o que ela vai falar. It's amazing. These things are so complicated. Ela falou, é maravilhoso como essas coisas são tão Well, complicadas. she knows how to do stuff. I don't know how to do stuff. Krishna sabe como fazer as coisas, eu não sei como fazer as coisas. If it's 2 steps, I can handle it. If it gets into 5 or 6, I just close it and forget about it. Se são apenas 2 passos, eu consigo lidar, consigo dar um jeito. Agora, se são mais de 5, eu já não sei como. Oh, look at that. Recording in She progress. succeeded. Olha só, deu certo. Do you want to use this one? Or... Yeah, I'll use my creature and you use your creature so that you can hear. We're doing Ok. something around. Matadi, Kandárpika, desculpa, eu não entendi. O que vai ser feito? A Matadi vai falar no seu aparelho agora. Ah, sim. Então, ela quer saber qual é o propósito do encontro. Ou seja, porque se vocês vão ler no livro da Matadi. Tá ecoando um pouco. Você está lendo o Krishna Book agora. Então, se você começar a ler o livro do Mataji, So she'll be able to help organize. There she Okay. is. Ok. so the idea is that they are reading the Krishna book in this lecture club, but they will read your book. So and in this reading club we have women. We have many devotees, and maybe you can talk a little bit about your book and how people can get benefit from this lecture Okay. for the new people that is joining us. And Well, so have they read my book? Eles leram meu livro? Então, deixa eu só... Dear Matadi, let me just translate it and I ask them if they read it, ok? Matadi Kandárpika estava explicando para Matadi Govinda Dasi que normalmente a gente está lendo o Krishna Book, mas que agora, considerando a presença também da Matadi, a gente quer ler o livro dela para que ela possa falar um pouco, contar passatempos, coisas assim. E aí, em seguida, ouvindo isso, a Matadi perguntou se as pessoas, né, se os presentes aqui leram o livro dela. Então, é uma pergunta. Não sei se todo mundo tem um livro, então essa oportunidade também das pessoas conhecerem, saberem como adquirirem. Muitas pessoas ainda não têm um livro, por isso a gente não queria fazer a leitura em si, mas sim saber sobre o livro e saber sobre o que ela pretende, né? O que a gente pode ter Ok. mais de conexão com o livro. O pessoal está Ok. respondendo aqui do chat que não tem um livro. Okay, so most people haven't read it yet. They don't have the book, but the purpose of this meeting is to talk to you, Mataji, so you can tell us a little bit about the book, the humor of the book, and details about how the devotees can purchase this book. So all the details involving your book and pastimes and other things that your Grace would like to share with us. Okay. Well, you have a copy of it right now, don't you? So that Yes. everyone can see. Everyone
Has everyone seen the cover? Everyone seen it? Ela está perguntando se todo mundo viu a capa. Você pode mostrar a capa, Aradhana? A capa do livro? Aqui. So So, most people have seen. So I'm this sorry. is this book is a memoir of Ok. my search for truth as a Esse, young li- girl. esse This is livro. me. This is me on the cover taking notes. Ah, ok. Esse livro é um memoir, né? Um resumo das minhas memórias, da minha busca quando eu era mais jovem. E sou eu na capa escrevendo a busca espiritual da Mataji. Ela com Srila Prabhupada. So this book is designed for young people who are searching for the truth, or for older people who want to connect deeply with Srila Prabhupada. Então, esse livro é para pessoas jovens que estão procurando a verdade, ou para pessoas mais velhas que estão querendo se conectar com Srila Prabhupada. So when I was a young girl, only 18, there were no temples. There was nothing. What you see now, none of this existed. Então, quando eu era mais nova, Temples, kirtans, deities, books, none of this existed. nada do que vocês veem hoje em dia existia. Templos, deidades, associação com os devotos, nada disso existia. So it was a very different time. Então, era um tempo bem diferente. And so I was searching through different ways of finding God. Então, eu estava procurando por meios diferentes de encontrar a Deus. And I became very lucky because Srila Prabhupada came to America at that time. Então, eu me tornei muito sortuda porque Srila Prabhupada veio à América naquela época. So a lot of this book is the interaction with Srila Prabhupada. Então, muito desse livro é sobre a interação com Srila Prabhupada. In very early times, in 1967 and 67, not even 68, 67, 66 and 67. Bem no começo, em 66 e 67. At the very first meeting in San Francisco, and then going immediately to New York. Na primeira reunião em São Francisco e depois indo imediatamente para Nova York. Where the first storefront at 262nd Avenue, where the Hare Krishna movement was actually born in America. Onde o movimento Hare Krishna nasceu na América. So we were very happy that we stumbled upon Srila Prabhupada and the Hare Krishna mantra. Então a gente estava muito feliz de ter acabado encontrando o Srila Prabhupada e o movimento Hare Krishna. Aliás, e o Hare Krishna Mahamantra, perdão. So what I wrote about is the early times with Srila Prabhupada and very general experiences. Então eu escrevi sobre esses momentos que são muito cedo, né, na chegada de Srila Prabhupada ao Brasil e o que eu experienciei em relação a isso. So I hope that you will enjoy reading it. It's
It's to try to inspire devotees to connect with Srila Prabhupada. Eu espero que vocês realmente gostem de ler, porque a intenção é inspirar os devotos a que se conectem com Srila Prabhupada. Because there have been a lot of misunderstandings in the last 50 years, and a lot of people are confused about this. Porque tem tido muitos desentendimentos nos últimos 50 anos, e as pessoas têm estado muito confusas em relação a isso. And so the idea is that to take it back to the very simple early days when there was just Srila Prabhupada and none of the other stuff like political stuff, no competition, no money, no greed, no positions, none of that existed, just Srila Prabhupada. Então, a ideia é levar o leitor, né, à época em que só havia Srila Prabhupada, aquela época bem quando ele acabou de chegar, quando ainda não tinha questões políticas relacionadas à ganância, a dinheiro e a todas essas questões que existem hoje em dia. So that's basically what it's about, but maybe I can ask you for some questions, because then I have a better idea what it is you want to know. So I'm not boring you with the things that I know. Então, essa é a ideia principal, mas o que eu gostaria de fazer, então, é perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, porque eu não quero ficar entediando vocês, porque eu tenho uma ideia melhor, né, do que pode ser feito. I'm sorry, Mataji, you have a better idea of what we can do? What to talk. What to talk about. Porque ela tem uma ideia do que... Porque ela quer saber se vocês têm algumas dúvidas, porque ela tem uma ideia melhor do que a gente pode falar sobre, do que o que ela quer falar sobre. Então, aí é uma pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa para a Mataji? O pessoal tá mandando aqui no chat. Okay, so Mataji, Yes. the devotees are sending some questions in the chat. I will open the chat right now and read it for you. Bindu Madhava said, I would like to know about those issues that you, Mataji, would like to clear up. What do you think is like confusing nowadays? Yeah. Because you said the idea of the book is to bring to devotees and to the people that read the book the early times where was just Srila Prabhupada in none of the confusing things that we see today. So Bindu Madhava asked about those confusing things, if you could clarify it. What are those confusing things? What the mixing up that people do nowadays about those things? Am I clear? Well, yes, I think, but no, I'm not really sure. Can you say it more simply? I'm sorry. Can you say it in a more simple way? Okay, so today we see confusing things happening in the movement that were mentioned by Your Grace. Bindu Madhava asked to Your Grace to explain a little bit about those confusing things. Because you said, I want to bring Srila Prabhupada in the early days, because today things are confusing and they want to know a little bit about that, right? Am I understanding right, Kandarpika? Yeah. Well, I think the so. question is like what this devotee Bindu Madhava is asking, what Mataji Govinda Dasi thinks that is confusing, what is confused today, and how this book can give some enlightenment.
that he wants to know. Okay, I kind of have an idea what you mean. Basically, you're asking about the many changes in the movement over the years. Is that what you're asking about? Let me just translate. Bindu, Madhavi, ela está perguntando se a sua pergunta é, na verdade, sobre as diversas mudanças que aconteceram desde quando Srila Prabhupada chegou até hoje em dia. É isso? I'm waiting. So, I'm just is that what they're asking? I'm checking. I'm checking here with Bindu. Eu acho que a pergunta está clara, é só saber o que ela falou que tem confusão Ok. e que o livro vai clarificar. Só ele quer saber que vai clarificar o que o livro vai clarificar. Yes, we can proceed with that, Mataji. So Mataji, he wants to know because he's asking that some things are confusing the devotees today, nowadays, and how your book could give some enlightenment, some more clarity to the devotees. That is the only thing that he wants to know. How the book can help them or him on the nowadays. So, I'm not sure where to begin, really. Kandarpika, can you help me? Yeah, he just want to know. You were saying that there is some confusion today, nowadays, and he wants to know how your book can help the devotees on that way to be more clear with their path in Krishna consciousness. A gente está explicando para Go Mataji. ahead. Sorry, you can proceed. Well, there have been a lot of changes over the years. Houve muitas mudanças ao longo do tempo. You have to understand that when Srila Prabhupada left in 1977, Vocês têm que entender que quando o Srila Prabhupada saiu, né, em most 77, of us were very young. chegou. Muitos de nós eram muito jovens. Desculpa, vou traduzir de novo. Quando o Srila Prabhupada nos deixou em 1977, muitos de nós éramos muito jovens. And we were very young, in our 20s. Nós éramos muito jovens nos nossos 20 anos, dos 20 anos em diante. And not very mature because we had only been with Prabhupada. Some of us, I had been with him for 10 years, but some devotees, maybe they had been with him for 5 years or 6 years. So there was a lot of misunderstandings, a lot of uncertainty of how to carry on the mission. Então, muitos devotos não tiveram a oportunidade de passar tanto tempo com o Srila Prabhupada. Mataji conseguiu passar cerca de 10 anos, mas muitos passaram 5 anos ou 6 anos, então por conta disso, ou até menos, então por conta disso, havia muita dúvida sobre como levar o movimento adiante. I don't know how much you know about the history, but there have been quite a lot of problems in the matter of how to carry it on, and quite a number of the leaders have left and disappointed a lot of people. A lot of devotees. Eu não sei se vocês sabem muito dos detalhes, mas acabou tendo muito conflito ao longo do tempo, e muitos dos líderes do movimento acabaram saindo e deixando as pessoas decepcionadas. So, like I said, everyone was very young. Então, como Everyone era muito was jovem, in their 20s. todo mundo Maybe estava there nos was one or two 20 anos. people who were in their 30s, but Mas mostly young. todo mundo tinha mais ou menos 20 anos e algumas pessoas
talvez 30 anos, mas todo mundo é bastante jovem. So some of the misunderstandings were that the young men didn't really know how to carry on the mission, and so they made an effort to do so, but maybe they made some mistakes. Então, tinham homens jovens que fizeram um esforço para conseguir levar o movimento adiante, não sabendo como, né? Fizeram um esforço, mas que nesse caminho talvez tenham cometido alguns erros. And some of those mistakes are still lingering, misunderstandings rather, are still lingering. E alguns desses erros, ou melhor, confusões, ainda permanecem. I would be willing to say that the biggest mistake was that not really understanding and appreciating Srila Prabhupada's position as founder Acharya. Eu estou disposta a dizer que o maior dos erros foi não entender, não apreciar completamente a posição de Srila Prabhupada como fundador Acharya do movimento. Srila Prabhupada is actually called founder Acharya. He made sure that was on all of his books and on every doorway. Founder Acharya means the leader of the Sampradaya. Srila Prabhupada era chamado de fundador Acharya e ele fez questão de estar nos templos, nos livros, porque isso significa que ele é o líder do movimento, o líder da Sampradaya. Just like maybe you're familiar with Ramanuja, Nimbarka, Madhva, these are great acharyas. They started their own sampradaya, and they are considered like the pope of that sampradaya. Like you have a pope. Ok. Everyone looks to them. Tá, talvez vocês conheçam Ramanuja, Madhva, eles são os líderes das Sampradayas, eles são como se fossem os papas dessas Sampradayas, eles são os líderes. So one of the main problems was not understanding this, although slowly people are now understanding much better. Então, um dos problemas foi não entender isso, e lentamente as pessoas estão entendendo isso melhor hoje em dia. Just like you, mostly this is a Catholic country, right? Catholic, most of you Catholic. Yes. So the Catholic Church has many priests, many bishops, many teachers, guides, many. But there is only one Pope or one Jesus. Ok. Right? Yes. A Mataji mencionou, ela chegou a perguntar, é um país majoritariamente católico, né? Eu respondi sim. Ela falou, então, normalmente, nesses países majoritariamente católicos, existem vários padres, várias pessoas, e só um Papa, e só um Jesus. So all of those bishops and priests, they are working, or they are under the guidance of the Pope, who is ultimately under the guidance of Jesus, right? Yes. Então, todos esses bispos e padres estão abaixo da liderança do Papa, que, em último nível, está abaixo da liderança de Jesus.
it is a similar analogy to the situation that we have in ISKCON. Então, essa é uma analogia similar ao que temos na ISKCON. All the teachers and gurus and guides, myself and all, we're all under the subordinate to Srila Prabhupada. Então, todos os professores, os gurus, os devotos, todos estão subordinados a Srila Prabhupada e seus ensinamentos. And all of the devotees, myself included, yourself included, all of you, we have a link with Srila Prabhupada, like children or grandchildren or great-grandchildren. Então, todos os devotos, eu incluída, vocês incluídos, todos nós temos uma ligação com Srila Prabhupada, como se nós fôssemos filhos e netos de Srila Prabhupada. Even though you have your guru and she has her guru and she has her guru, like that, but ultimately you're all under the umbrella of Srila Prabhupada. The shelter is Srila Prabhupada. Mesmo que você tenha o seu guru e outra pessoa tenha o guru dele, e outra pessoa o guru dele, todos estão abaixo do guarda-chuva, do abrigo de Srila Prabhupada. And every grandchild or child has access to the grandfather. E todo neto ou filho tem acesso ao avô. Just like in your church, your Catholic church, you have a priest that you like very much, but when you pray to Jesus, you are praying to Jesus, or you are asking the Pope, you are also connected with him. Então, é a mesma coisa na Igreja Católica, quando você pode gostar muito de um padre, você pode se ligar de alguma forma, se direcionar ao Papa, mas em último grau, vocês estão se direcionando a Jesus. So I think this is a point that was not so well understood many years ago, but now it's better understood. Então, eu acho que antigamente não se entendia isso muito bem, mas hoje em dia as pessoas estão compreendendo isso melhor. So, are there any questions about this point? Tem alguma pergunta específica sobre esse ponto? Se sim, por favor, levanta a mão. Bindu Madhava respondeu que ficou... desculpa. Sorry, Mataji, I was talking in Portuguese. Bindu answered and tell us that it was the answer was very clear, and she thanked. So no more questions about it. No questions. So you understand this, that you have automatically, because you are a devotee chanting Hare Krishna, and Prabhupada brought the Hare Krishna mantra to these countries from India. So you have a relationship with him, just like I do. I was lucky to be around him physically, but the spiritual relationship is stronger than the physical. Ok. Então, vocês, como devotos, estão cantando o Hare Krishna Mahamantra, que foi trazido por Srila Prabhupada. Então, vocês entendem que dessa forma, tendo essa relação espiritual, vocês estão conectados a eles. Eu tive sorte de ter um contato físico, mas a conexão espiritual é mais importante. 15 minutes, 20 minutes. Did you have your... She's just telling me something. So, Okay. so I just wanted to encourage you that that's a very important point. A lot of times devotees, young devotees, they feel like, oh, we missed out.
Oh, we didn't get to be around Prabhupada. Oh, I wish I had been born earlier, like that. So what I'm trying to let you know is you don't have to feel that way. Ok. Mataji está dizendo que muitas vezes devotos que são mais jovens pensam: ai, meu Deus, eu perdi. Ai, meu Deus, eu gostaria de ter nascido mais cedo. Ai, meu Deus, eu não tive essa oportunidade. E o que ela está querendo dizer é que a gente não perdeu, que a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa ligação espiritual. In fact, one of the things that Prabhupada used to say is that the grandfather is often more affectionate to the children than the father. E a respeito disso, Srila Prabhupada também costumava dizer que o avô, no mais das vezes, acaba sendo mais carinhoso, né, com os netos do que o pai. The great grandfather, even more so, the great grandfather. E o tataravô Because ainda mais. so he used to tell us that about Srila Bhaktisiddhanta, that the grandfather, he was our grandfather, and he is more affectionate. So you have to understand that you are all Srila Prabhupada's grandchildren, and you have access to him just like I have access to him by asking for help when we need help, by chanting when we're chanting japa or singing, we can think of him like that. Ok. Então, Srila Prabhupada costumava dizer, inclusive, que Bhaktisiddhanta era como um bisavô, que inclusive era ainda mais carinhoso. Então, o que a Mataji está dizendo é que todos nós somos netos de Srila Prabhupada e todos nós temos acesso. Então, sempre que a gente precisar, a gente pode acessar, pedindo ajuda, se conectando, cantando a nossa japa. Dessa forma a gente pode se conectar. So then the next question is that you will ask, how can I feel that connection? Então, a próxima pergunta que vocês fizeram, ou que vocês fariam, como é que eu posso sentir essa conexão? Of course, we all feel some connection when we're chanting, but we need to hear Srila Prabhupada's kirtans, his chanting. We need to hear Prabhupada's bhajans because it helps us connect with him on the spiritual level. É claro que a gente sente uma certa conexão quando a gente está cantando a nossa japa, mas a gente precisa ouvir os kirtans de Srila Prabhupada, a gente precisa ouvir ele cantando, a gente precisa ouvir os bhajans de Srila Prabhupada, e aí sim a gente vai se sentir conectado com ele. Just like when you read his books, when you're reading Krishna book or you're reading his books, you feel connected with him. Da mesma forma que quando vocês leem os livros deles, vocês leem o Krishna Book, vocês se sentem, ou os demais livros dele, vocês se sentem conectados com ele. And also the biographies, just like when you read my book or you read Shamsundar's or Yamuna's or the early devotees who were with him, when you read these books, you feel his presence. E também por meio das biografias, quando vocês leem as biografias de devotos que estavam com ele lá no início, o meu livro, Yamuna, o livro de Mataji Yamuna, o livro de Shyamasundar Prabhu, vocês sentem a presença dele. And how do you know that you feel his presence? Is because you feel very happy. E você sabe que você sente a presença dele porque você se sente muito feliz. You feel fulfilled. Your heart feels happy. Você se sente completo. O seu coração está feliz.
And there's one more very important thing, E tem mais uma coisa importante. and that is that in the Bhagavatam, in the fourth canto, it describes how the voice of this pure devotee is very powerful. E também tem mais uma coisa. No quarto canto do Srila Prabhupada é descrito como a voz de um devoto puro é poderosa. A sound vibration may seem similar to an ordinary sound, but it's not. A vibração da voz pode parecer um som normal, uma vibração similar a algo normal, mas não é. And for 2025, that's for fourth canto 2025, you can look and read it. It's a very nice description of how the pure devotee's voice is sprinkled with the saffron dust from the lotus feet of the Lord. I'm sorry, Mataji, can you repeat the last part? The description. The saffron dust on the lotus feet of the Lord is sprinkled in the voice of the pure devotee. Já. A Mataji falou que então o verso é 4, 20 e 25. Nesse verso está descrito como o açafrão dos pés de lótus do Senhor é polvilhado na voz do devoto puro. So that means when the living entity hears the voice of the pure devotee, goes into the ear, it goes to the heart. Então, isso significa que quando se escuta a voz de um devoto puro, entra pelo ouvido e vai para o coração. It describes in the purport, in Prabhupada's purport, he explains that when that sound vibration touched with the saffron dust goes into the heart, the living entity has been sleeping for eons, but he wakes up. E no Bhagavatam também é descrito que quando essa vibração, que é polvilhada com o açafrão dos pés de lótus do Senhor, entra no ouvido e vai para o coração, a alma que estava dormente por éons acorda. So that means not all kirtans are created equal. When I sing Hare Krishna, it's nice. So many nice. All kirtans are nice, but some are special. Então, isso significa que nem todos os kirtans são criados de maneira igual. Quando eu canto, é bom. Os kirtans normalmente são bons, mas alguns são especiais. So we have to have a steady diet of hearing in the ear, hearing the voice of the pure devotee, Srila Prabhupada. Então, a gente tem que ter uma dieta regular de ouvir a voz do devoto puro, de Srila Prabhupada. His kirtans, his bhajans, his lectures, even though you don't understand the words, but I think here there is one devotee who's translated, and he translates along with the Portuguese, the English, you hear it also. É bom que vocês escutem, então, os kirtans, os bhajans, e as palestras, as aulas, né? Ainda que vocês não entendam as palavras, a Mataji está indicando que seja, que se escute, e ela mencionou que parece que, eu acho, pelo que entendi, no Brasil existe um devoto que faz a tradução, né? De inglês, das palavras faladas por Prabhupada, depois para português. So that is the most important message that I can give you so far.
as understanding the way that you can connect with your spiritual identity as a devotee and as a grandchild of Srila Prabhupada. Então, essa é a mensagem mais importante que eu posso dar para vocês, em relação à identidade espiritual de vocês, para que vocês possam se identificar como filhos e netos de Srila Prabhupada. So this should be very encouraging to you to know that it's very easy to connect. All you have to do is hear his voice. Então, isso deve ser bastante encorajador para vocês, em termos de como se conectar, porque a única coisa que basta, é muito fácil se conectar, basta que vocês escutem a voz dele. And when you are having difficulty, because everybody has difficulty at some time, all you have to do is ask him for help. E quando vocês tiverem alguma dificuldade, porque todo mundo tem dificuldade em algum ponto, é só vocês pedirem para ele ajuda. Don't think he won't hear you. Não pensem que ele não vai ouvir vocês. He hears your prayers and he will give you the strength that you need. And you should try this because we all know that it's true, but some people have not experienced it. And it's very important that you experience this. Ele escuta as preces de vocês, e vocês têm que tentar isso, porque algumas pessoas acabam achando que não, porque elas nunca experienciaram isso. Então, vocês têm que tentar isso. And also you can read the many beautiful, there are really nice, videos by Siddhanta where different devotees talk about Prabhupada. And there are some beautiful books like Shamsundar's, Yamuna's, and my little book also, which these books will remind us and help us connect with Srila Prabhupada. Então, vocês têm que ver vídeos, né? Vídeos que são disponibilizados por Siddhanta, pelo que eu entendi, é um devoto, em que ele fala sobre Srila Prabhupada e também os livros dos devotos que conviveram com Srila Prabhupada. O meu, inclusive, chama Sundar, em que vocês conseguem relembrar a essência de Srila Prabhupada. So, are there any questions? Então, há alguma pergunta? O pessoal deixou várias perguntas, mas eu acho que pelo horário, talvez a Mataji possa encerrar, Também, né? Deixar ficar mais à vontade assim, porque realmente surgiram várias perguntas, mas pelo horário, para não ultrapassar muito o descanso dela, acho que. Ok. Também seria bom que, bom, a Mataji vai traduzir, mas se vocês vão começar a leitura do livro, quando vão começar, porque eu faço essa recomendação de ler juntos. Falo para os casais, a mãe e o filho, porque cresce um amor, não é o mesmo. O livro já é muito bom só, assim como ele é, mas ler em comunidade reforça isso para nós. Tem uma frase de Srila Prabhupada que justamente encorajava esse sentido de. Bom, a Mataji pode traduzir, e depois gostaria de falar disso para que as pessoas também fiquem sabendo de todos esses passatempos, certo? Perfect. So Mataji, Aradhana Mataji was saying that devotees here asked a lot of questions, send us a lot of questions in the chat, but because of the time, it's getting kind of late, so we don't want to disturb your time, your bedtime or routine. So we can end here if you agree. And Kandarpika also said that she was talking about your book and she's about to give us a great tip so we can all read it together and can start up in our hearts this love for Srila Prabhupada.
And Thank you very much. That sounds like a good idea. Yes. Parece uma então, boa ideia. vou falar em inglês e você pode traduzir para as pessoas. So there is something very important that as much service we do together is going to put us closer to Srila Prabhupada, and we need to Então, know how Srila Prabhupada wanted the things to be done. então é muito importante que a gente saiba que a importância de nós prestarmos serviço juntos. A senhora pode repetir a última parte? And we need to know to do real service together. We need to know how Srila Prabhupada wanted us to do this service. Ok. Então, para que a gente possa fazer esse serviço de verdade juntos, a gente precisa saber como que Srila Prabhupada gostaria que a gente fizesse esse serviço. So there is a quote of Srila Prabhupada that is very known in English, that is, your love for me will be shown by how much you cooperate to keep this institution together after I am gone. Então, tem um ditado, uma frase de Srila Prabhupada que é bastante conhecida em inglês, que diz o seguinte: o seu amor por mim vai ser compreendido pelo seu nível de cooperação com os outros para propagar o movimento depois de eu não estar mais aqui. So it's very important all the enthusiasm that we have and the desire that we have to serve Srila Prabhupada, but at the same time we need to know what Prabhupada wants, how he wants it, and we need to connect with the love of Srila Prabhupada that he has for all of us. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse entusiasmo de servir, mas é preciso conectar com o que de fato Srila Prabhupada queria como que Srila Prabhupada queria que nós prestássemos esses serviços, para que unindo esse entusiasmo com como ele queria que a gente fizesse as coisas, a gente possa se conectar com esse amor de Srila Prabhupada. So for that, it's very important to connect with the devotees who were in contact with Srila Prabhupada. And Govinda Dasi Mataji was one of the first disciples of Srila Prabhupada. And this book it's incredible. It's so nice how we are another person before reading the book and after reading the book. And if you do this together, you all are going to be a new, more enthusiastic and more learned. I mean, spiritual. Talking about spiritual life, more prepared to serve Srila Prabhupada in the future. Então, por conta disso, a gente precisa se conectar, se associar com esses devotos que estiveram presentes com Srila Prabhupada. Govinda Dasi é uma delas, e esse livro é muito incrível, porque você é uma pessoa antes de ler o livro e você se torna outra pessoa depois de ler o livro. Pode repetir a última parte? So, yes, basically it's like Prabhupada wants us to serve him together, and the way that we are going to show that we love him is doing this together, and we need to be prepared for the future. The next generation will need us to be prepared with love and also very connected with Srila Prabhupada. So we need to, for me, this book is one of the basic books that we need to have, because Mataji Govinda Das is putting many things. Prabhupada was teaching not only how to have a philosophical understanding, but it was like having understanding how to cook with a right Mood. consciousness, like right mood, how to dress with a right mood to serve Krishna, how to be in contact with other devotees and people in general
Prabhupada was showing how to live this process of bhakti yoga. It's very nice explained. Ok. Então, é importante a gente saber como Srila Prabhupada queria que nós servíssemos, como ele queria que nós cozinhássemos, como ele queria que nós nos vestíssemos, porque além do entendimento filosófico, ele deixou entendimentos de realmente como fazer as coisas. E isso também é importante, porque a gente precisa nos preparar para o futuro. Ele estava nos mostrando como deixar isso para as pessoas. Então, conforme a gente aprende como fazer da maneira correta e a gente pratica, a gente se prepara para o futuro e a gente pode deixar para os demais que virão depois o modelo de como Srila Prabhupada queria que as coisas fossem feitas. So basically, I encourage you all to read this beautiful book, and you will be another person after reading the book. And this will be the gift that we can give to Srila Prabhupada in the future, doing all together in communion, more prepared and stronger also, because we will need stronger devotees in the future with love, with enthusiasm, and really connected with Srila Prabhupada to guide and help the new generations, and after all, to succeed, to help Lord Chaitanya to make this movement go in every town and village around the world, and make this beautiful earth planet vibrate with the holy names of the Lord. Então, eu encorajo muito a vocês que leiam esse livro maravilhoso, para que dessa forma a gente possa se conectar com Srila Prabhupada e trabalhando juntos de maneira unida e com força, a gente possa dar esse presente para Srila Prabhupada, porque os devotos, mais para frente, os devotos vão precisar ser mais fortes. Então, a gente precisa se empenhar para que a gente possa dar esse presente para Srila Prabhupada, e em último grau também propagar o movimento do Senhor Chaitanya por todas as cidades e vilarejos, enquanto a gente está aqui e pode fazer isso da melhor forma. Agradeço o convite para Mataji Govindadasi gave us the last words, but yeah, I just want to say that. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for coming. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Mataji, a gente pode tirar uma foto, né? Um print rapidinho para salvar? Mataji, can we take a quick picture, like a print of the Quem Zoom? puder abrir a câmera, estiver disponível para a gente registrar. Muito obrigada pela presença da senhora, da Mataji Kandárpica. É muito inspirador. Agora é só a gente marcar para começar a ler mesmo, né, o livro. Aproveitar, assim, que dá aquele ânimo. Thank you so much for your presence, Mataji Govindadasi and Mataji Kandárpica. The presence of both Matajis was very inspiring. And now all that we need to do is like gather all together, us, to read a book and start reading your book and prepare to read those best times. E muito obrigada, Fabi, pela tradução. Sucesso. Então, a hora da foto. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to all of your service to him. Todas as glórias e todas as glórias ao serviço de vocês a ele. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Boa noite a todos. Hare Krishna. Hare Krishna.